Oi, 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 pessoal, aqui é a Misaki. E essa semana, apesar desse calor maldito, vocês estão vendo, né? Me fez até prender o cabelo. Se tem uma coisa que eu não gosto é de prender o cabelo. Mas enfim, isso daí fica pra um vídeo de 50 fatos, coisas que vocês não sabem sobre mim. Coisas que eu não demonstro. Mas isso acho que talvez vocês até tenham percebido, né? Enfim, calor à parte, vamos falar aqui hoje sobre um livro que eu li no fim do ano. Bem no finalzinho mesmo, nas últimas semanas. Só que aí eu não tinha feito o livro dele porque quis fazer do Five Feet Apart primeiro, que eu estava muito empolgada. Mas esse aqui eu não poderia deixar de fazer também. Que é Exo-Zack, da Kendall Ryan. Gente, vocês já devem estar cansados, né, de me ouvir falar da Kendall Ryan, porque eu já fiz resenha de vários livros dela, né? Acho que pelo menos uns 3 aí eu já devo ter feito. Enfim, vou contar o segredo de porquê, né? Uma é porque estou realmente gostando dos livros, né? E 2, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas as autoras geralmente têm sites, né, delas. E se você se inscreve, né, nas newsletters, às vezes elas mandam brindes, né? Então mandam algum link para baixar algum livro delas de graça, ou então às vezes link de livros de amigas delas que elas gostam. E aí elas querem recomendar, né? Então é uma relação aí ganha-ganha, sabe? Você pode baixar em vários formatos. Esse, por exemplo, do Exo-Zack, que eu baixei, veio em uma das newsletters, né? Então eu consegui baixar ele de graça. E ele veio para ser baixado em vários formatos, então não necessariamente você precisa baixar no formato para Kindle. Tem vários outros formatos. Se você não tiver o programa do Kindle no seu computador, ou enfim, você pode baixar pro celular, pro computador, pro iPad, enfim, tinha muitos formatos, sabe? Então fica a dica aí, se você quer livros, né, de graça para você treinar inglês, etc., tá aí uma boa ideia. E esses livros são extremamente fáceis, a linguagem dele geralmente é uma linguagem muito fácil. O que vocês vão ter problema geralmente vai ser com vocabulário, e aí é legal que vocês acabam aprendendo mais palavras, né? Que é o objetivo de quem tá aprendendo línguas. Enfim, vamos aqui voltar a falar sobre o livro. Eu gostei muito desse livro porque ele me lembrou, assim, em vários aspectos, as temáticas que eu vi no livro A Conquista, que foi o 4º livro daquela série dos Amores Improváveis, sabe, da Elle Kennedy. Então lembra que eu falei que eu gostei muito da história daquele livro, porém, diferentemente dos outros 3, a temática dele era muito mais adulta. E esse livro do Exo-Zack, a gente vai encontrar essa temática mais adulta, sabe? A gente vai ter questões ali sendo abordadas que são bem mais adultas do que só o romance em si que está acontecendo, sabe? Então eu já curto bastante esse tipo de história, quando a gente tem, né, o romance ali como o centro da história, porém muitas outras questões importantes orbitando aquele romance. Eu gosto muito desse formato. E o Exo-Zack trouxe isso, então foi aquela história que eu li assim e ó, foi nota 10, assim, passei dias, acho que eu li em 2 dias, porque eu tava, né, nas minhas férias ali do finalzinho do ano, mas passei dias agradáveis lendo a história. Então vamos contar mais ou menos aí a história principal, né, pra vocês. Então os personagens principais vão ser a Poppy e o Zack, né, do título. A Poppy, ela é uma estudante de, né, literatura, enfim, todas essas coisas, ela escreve poesia. E ela vai para uma faculdade, uma universidade nova, fazer o mestrado dela, vai continuar ali os estudos dela nessa faculdade nova. Antes dela começar nessa faculdade nova, ela acaba saindo um dia com uma amiga dela, porque ela tá lá super na fossa, né? O namorado que ela tinha largou ela, deu o pé na bunda, então ela tá super triste, né? E a amiga sugere, né, das duas saírem pra espairecer. Só que daí o que acontece? Ela acaba achando esse ex dela no lugar que elas chegam, nesse barzinho. E ele tá com uma outra, né, menina super linda, maravilhosa, e ela fica mais ainda na depressão. E aí o que ela pensa? Ele não pode me ver assim na depressão. O que farei? Vou pegar o primeiro homem que eu ver aqui e fingir que eu estou de boa com ele, que eu estou namorando ele e eu não estou mais nem aí pra esse cara. Quem não faria isso, né? Eu não, né? Mas enfim. Acho que eu ia fugir, mais fácil eu fugir do lugar do que agarrar qualquer um ali que eu visse pra fingir que era meu namorado. Mas enfim, né, voltando à história, foi bem convincente na história. Ela acaba vendo o Zack, né, encostado lá em um lugar, acha ele interessante, meio diferente dos outros caras, e acaba chegando nele falando, né, viu, você não dá pra você fingir aí, sou meu namorado e tal, explica a minha história pra ele, ele acaba aceitando, obviamente, que menino não aceitaria, né. E
aí eles ficam lá conversando, eles veem que eles têm muita coisa em comum, acaba rolando um beijo, porque, né, eles estão lá fingindo e tal, e o Zack queria, né, manter contato com ela, tenta, né, pegar telefone e tal, só que ela fala, meu, não vai rolar, porque eu acabei de sair, né, desse relacionamento aí, e agora eu tenho outros planos, enfim, não quer. Só que daí o que acontece, minha gente? Quem é bom aí de roteiro já vai saber, né? Ela chega na faculdade no primeiro dia de aula, depois desse fim de semana, vai encontrar com o orientador novo dela lá do mestrado. E quem é esse orientador? O Zack. Enfim, ela fica toda desconcertada e tal, só que o Zack, ele é aquele cara sincerão, sabe? Tipo, super honesto, ele fala tudo que ele quer, então ele já meio que joga aberto. Ele fala, eu acho que ele devia sair e tal, não vejo problema. Mesmo porque eu não sou seu professor, eu só tô aqui te orientando e tal. E ele super deixa claras as intenções dele, que ele quer levar ela pra cama, que ele quer fazer mil e uma coisas com ela. Só que assim, ele tá falando isso, mas não quer dizer que ele também não queira, né? Tipo, se eles se gostarem, ter um compromisso sério. Ele sem, né, só está externalizando o que ele realmente gosta. Mas a Pop tem um segredo aí na vida dela que vai meio que impedir ela de aceitar esse tipo de abordagem do Zack, né? Ela vai achar que ele, né, só quer uma aventura e tal, não quer nada sério, e ela só namora caras que ela tem certeza que querem uma coisa séria com ela, por conta desse segredo da vida dela. Enfim, a gente vai ver aí, né, essa luta dos dois de fica não fica e tal. E o Zack, ele vai começar a mandar bilhetinhos pra ela, poesias e tal, ele vai começar a enfiar na bolsa dela sem ela ver. No começo ele não assina, então ela não sabe. Mas ela vai acabar descobrindo que é ele, sabe? Conforme a história for passando. Isso é um dos motivos da história chamar XO Zack, né? Que ele tá, tipo, se despedindo, como se fosse numa carta. E foi o que me chamou a atenção nessa história, porque além dessa eu tinha baixado mais, acho que outras duas, né? E eu acabei escolhendo essa justamente pelo título que me chamou a atenção. Eu curto muito cartas e essas coisas, sabe? E-mails gigantes, cartas, enfim. E aí a gente vai acompanhar todo o desenrolar dessa história, né? O Zack eventualmente vai acabar descobrindo esse segredo dela e aí vai ter que lidar com isso, ela também vai ter que lidar, né, com ele sabendo. Enfim, vão ter que pensar o que eles vão fazer a respeito da faculdade, porque ela acha que, né, meio que pega mal aí, mesmo ele não sendo o professor dela, e aí o que eles vão fazer, né? Vão ter que, sei lá, um dos dois vai ter que sair de lá, o que vai acontecer? Então a gente vai ver todo esse desenrolar. E o que eu gostei bastante também é que nem eu falei, né? Eu gosto muito de histórias que tenham o romance como centro, porém que tenham vários outros assuntos, né, de relevância, né, assuntos adultos, assuntos de relevância, sei lá, social, etc, orbitando isso. Então, a gente tem aquela história central que é o romance, que é o que eu mais adoro, porém a gente tem várias outras questões sendo abordadas que também vão enriquecer ali a história como um todo, né? Eu gosto muito disso, eu acho que eu encontrei isso no XO Zack, então eu recomendo pra vocês, gente. Leiam, vocês não vão se arrepender. Um beijão, então, até a próxima semana. Até!